até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho em portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crêem. Aleluia, glorificado seja teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja tu, Pai. Aleluia. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. É o nosso pastor que é o mensageiro, é quem nos trará o recado do Senhor nessa noite. Irmãos, terça-feira foi um ensino tão grandioso que eu saí daqui assim, maravilhada. Eu sempre costumo dizer, né, o pastor estava ligado no 12 meses assim, realmente dedicado, né, na palavra para nos trazer realmente, né, o que Deus quer para as nossas vidas. E é um direcionamento tão profundo, tão grandioso, que se a gente atentasse, a gente tinha sede de estar aqui no primeiro banco da casa do Senhor, porque isso é ter sede de Deus, é ter sede da verdade, é ter sede de estar no caminho e direcionado e ensinado, né, e doutrinado por alguém que tem preocupação em estar no caminho como a nossa liderança. Então, foi maravilhoso. Pastor, eu quero parabenizar o senhor e a pastora Elaine, mas eu fiquei assim, eu saí daqui com tanta anotação, que eu preparei tanta coisa para a minha vida em cima daquele ensino, que eu falei, obrigado, Jesus, amém? Porque, irmãos, essa oportunidade é minha e sua, amém? Às vezes alguém olha e fala assim,
mas o que teve de tão interessante? Ou o que aquele hino teve tão de especial? Não vi nada. É porque você está distraído. É porque você está desatento, sem interesse daquilo que Deus quer te entregar. Você está aqui oferecendo a Deus o seu culto, mas Ele está aqui oferecendo também algo da parte dEle sobre a tua vida. Então que nós não nos distraiamos, não nos deixamos distrair em momento nenhum, porque cada oração, cada testemunho, cada louvor, cada palavra, Deus está te respondendo algo, Deus está te fortalecendo com algo, Deus está te edificando com algo, Deus está te dando direção com algo, resposta, cura, amém, renovo. E eu glorifico a Deus por essa razão de estar aqui, amém? Louvado seja Deus. Nosso pastor, quero convidar o pastor João Mendes para estar orando conosco, agradecendo a Deus pela vida do pastor José de Carvalho, e ele está com toda a liberdade. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus eterno, bendito para sempre. Deus, nesta hora a Tua palavra será pregada. Ó Deus amado, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, para podermos, ó Deus, ouvir a palavra, ó Deus, que ela possa entrar em nosso coração, que o Teu Filho venha, Pai, ser usado como canal de bênção, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos. 2 Reis capítulo 20, aproveitando que estamos de pé, já quero aproveitar e convidar o Kleber para ficar aqui junto comigo, e também convidar o Axeno. Nós vamos, depois da leitura, fazer um momento especial de oração, reconhecendo eles como cooperador aqui da casa de Deus. Na verdade, eles já estão trabalhando como cooperadores. O Kleber já é até da liderança de homens, né? Mas vamos reconhecer isso aqui agora, de público aqui, para que também seja mudado lá na nossa sede, no cartãozinho de membro, né? O Axeno, veio aqui o senhor e o Kleber, sobe aqui rapidinho. 2 Reis capítulo 20, já está no telão? Sim, já está no telão? Vamos lá? 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Ezequias adoece. Olha o título, que é isso? O mesmo Ezequias que tinha colocado a casa de Deus em ordem, agora Deus estava pedindo para ele colocar a casa dele em ordem. Fique pertinho de mim aqui, irmão. Kleber, fica bem pertinho de mim aqui, por favor. Porque assim todo mundo vê que eu sou pequeno, que vocês são grandes. Vamos ler junto? Está no telão já? No 3, 1, 2, 3. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Estende a mão para cá, para a gente orar a Deus, fazendo mais uma complementação sobre a questão da irmã Ana Amélia, mais o presbítero, Jurandir, que eu disse que eles poderiam ser missionários no Piauí, e podem sim, mas podem ser também no Amazonas, podem ser também em Roraima, né, que eu acho que, se eu não estiver enganado, é a sua terra, né? Roraima ou Rondônia, né? Rondônia. Então é isso aí, irmão, a obra de Deus, eles estão fazendo em um momento muito importante, enquanto a nossa sede está vendo eles de uma forma muito especial. Se toda a igreja reconhece esses dois homens de Deus, que estão aqui como cooperadores, levante a mão comigo assim, ó. Toda a igreja, agora vamos aproveitar que estamos com a mão levantada, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esse momento maravilhoso, queremos te apresentar mais uma vez, Senhor, teus filhos aqui, o Axeno, que já está sendo cooperador lá na portaria, teu filho, que já está sendo cooperador também no trabalho de homens, meu Pai, que esta igreja, Senhor, a partir de hoje, possa ser mais edificada ainda, com o trabalho que eles, na fé, no seu nome, na unção do Senhor, na virtude do Senhor, com certeza vão realizar mais ainda como obreiros do Senhor. Deus abençoe, as palmas para Deus. Deus abençoe.
Vão com Deus, podem ir, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu tenho alguns minutos, e eu tenho muita coisa para falar. Olha, primeira coisa, eu tenho que justificar aqui o pastor Divaldo Costa. Eu sei que alguns irmãos vieram porque o Divaldo Costa não é um pregador qualquer. Ele é um homem de Deus, e eu reconheço isso. Estive ontem de manhã com ele, eu, o pastor João Mendes, a Elaine, a gente foi na casa dele, e ele já não estava muito bem, de garganta, que eu falo assim. Vocês sabem que eu fiquei aqui, eu acho que uns 30 dias, com problema para falar. Então isso não é uma coisa incomum, é uma coisa que está. E de repente ele disse, não, eu acredito que eu vou melhorar. Só que ele passou a mensagem agora, pedindo desculpa a todos vocês, e não está legal para falar, não está conseguindo falar, e que ele vai vir outro dia aqui. Quem entendeu diz amém. Dito isso, a gente faltava 10 minutos para as 5 horas da tarde, a gente estava em São Miguel do Passa Quatro. Eu, Elaine e João Mendes. E de repente eu estou aqui agora. Agora, pode entender o reino de Deus? Jamais passaria pela minha cabeça que eu estaria aqui pregando hoje à noite. Mas eu disse a eles, pastor é pastor, né? Pastor, você tem que estar pronto todo momento. E o Espírito Santo colocou no meu coração para mim falar esse tema, porque ele é muito profundo, talvez não do jeito que você está pensando que vai ser. Por isso que eu já comecei falando de um homem, de um dos reis mais sábios, tementes ao Senhor, corajoso, que logo no começo do seu reinado, já procurou restaurar tudo aquilo que não estava legal dentro da nação de Israel, e mais especificamente dentro mesmo da casa de Deus. Esse é o Ezequias. Confrontou inimigos, venceu batalhas, foi socorrido por Deus. De repente ele recebe uma visita de um profeta, e lhe fala algo que assusta ele. Coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Isso assusta qualquer um de nós. Mas acontece, meus amados, nós queremos ver se a gente consegue falar aqui pelo menos 3 coisas que é importante. Primeiro lugar, que quando fala colocar a casa em ordem, existe muitas formas que Deus está falando isso para a gente. Segunda coisa, precisamos entender que colocar a casa em ordem, ela não começa daqui para lá. Apesar que foi pedido para ele fazer, mas ele só conseguiria colocar a casa em ordem. Aliás, qualquer coisa que a gente for fazer nessa terra, a gente só consegue fazer se do alto vier força, poder para a gente resolver. Sabe o que eu falo, irmão? Porque tem muitos pregadores que pregam como se essa noite fosse a noite do tudo, né? Hoje é a noite do tudo, você vai sair daqui tudo resolvido. Sim, isso pode acontecer, mas é preciso a gente entender que nada acontece se primeiro não vir do alto para a gente. Então eu tenho pregado isso, porque quando a gente fala muito de família, e eu tenho falado aqui na igreja, que o momento que alguém da família, e olha que isso é uma coisa que Deus me mostrou agora, esses dias, mais claro ainda, mas isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na sua vida, acontece na vida de todos aqueles que de verdade aceitam o Senhor, recebe Deus, abre o coração para Deus. Mas estou falando assim uma coisa muito de verdade, de quebrantamento de coração. Passa pela água do batismo, recebe o batismo do Espírito Santo, se torna um cristão fiel. Não existe outra coisa a não ser que a família dessa pessoa passa a receber a santificação através da oração e da vida dessa pessoa. Toda a família é assim. Uma pessoa, conheço muitas histórias. Conheço a história de um menino que ele foi expulso da sua casa
porque ele entregou a vida para o Senhor Jesus, naquelas épocas em que ser crente era algo de outro mundo, né? Então a família achou que seria um absurdo, expulsou ele de casa, mas ele não negou o Senhor, e por causa da fé daquele menino, sabe o que aconteceu? A família toda passou a servir o Senhor. Esse jovem que está falando aqui, porque eu sou jovem, né, irmão? Eu aprendi hoje com o João Mendes que a gente nunca pode aceitar esse negócio de ser velho, né? Velho é o diabo, né? Eu sou jovem. Esse jovem, aconteceu assim na minha vida. De repente, numa pregação de culto ao ar livre, que eu nunca vou esquecer, no Lago das Rosas, dessa cidade que nós moramos, a cidade abençoada, uma pregação foi, parece que exclusivamente para mim, e não era nem de povo da Assembleia de Deus, eu acho que era Deus e amor. Do jeito que aquele pastor pregava, eu acho que era Deus e amor, porque ele pregava duro, irmão. Era tão duro que eu falei, eu vou virar as costas para esse pregador, porque esse negócio não dá para me ouvir isso. Só que quando eu virei as costas para ele, meu irmão, aí eu fiquei melhor para ouvir o que ele falava. Aí tudo que ele ouvia passava aqui. Para vocês terem uma ideia, irmão, eu saí dali convertido. Mas como a nossa família é tradicionalmente católica, falei, eu tenho que ir lá despedir dos santos, né? Aí cheguei lá na igreja, Matriz de Campinas, vocês conhecem, né? Cheguei ali, ajoelhei, isso tem muitos anos. Cheguei ali, ajoelhei e falei, Senhor, eu tenho certeza. Aí veja que a primeira vez eu falei com o Senhor. Antes eu fazia oração religiosa. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está falando na minha vida. Eu sei que a minha vida vai mudar. Então, meu Deus, meu Pai, eu te peço que o Senhor guia os meus passos. Da agora para frente, que o Senhor guia o meu espaço. Irmão, na semana seguinte eu estava dentro de uma igreja evangélica e a minha vida mudou e a minha família mudou completamente. Quem pode dizer glórias ao Senhor? Então, amados irmãos, colocar a vida em ordem começa mais ou menos nesse sentido. É conversão a Deus que faz a vida da gente, a família da gente, começar a se encaixar da maneira correta. Colocar a família ou a vida em ordem tem a ver com a gente procurar entender a palavra do Senhor, como ela é, entender, como eu sempre gosto de falar aqui, quem a gente era, aonde a gente se encontra e para onde a gente vai. E respostas aqui dentro. Quem eu era um nada, eu era um ninguém, eu era um convidado a passar a minha eternidade no inferno, porque eu não conhecia a salvação de Deus, eu não conhecia o único que podia salvar a minha alma, e mais do que isso, me dar uma vida nova, uma eternidade com Deus. Então, quando a gente fala coloca a sua vida em ordem, não é uma coisa que você chega lá e vai fazer. É claro que nada vem de cima se a gente não clamar a Deus. A fé não acontece por acaso, mas a fé acontece quando a gente abre o coração com sinceridade. A gente podia lembrar aqui a história de Raabe, né? Tudo aquilo que aconteceu ali, e ela começou a compreender as coisas de Deus. O Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Então foi fácil para ela deixar aquela vida que ela vivia a vida inteira como prostituta, mas foi fácil para ela se tornar uma mulher de Deus e ainda assim fazer com que a família dela fosse também salva através da vida dela. Então colocar a vida em ordem, nesse sentido que a gente está falando aqui, pode ser que seja, faz a gente lembrar também daquela mulher de Lucas capítulo 15. Aliás, capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos perdidos e dos achados. Então, tomara que nesta noite a gente consiga encontrar alguma coisa que está perdido ali e sabe o que me fez lembrar aqui, pastor Elaine e pastor João Mendes? A gente chegou na nossa chacrinha, nossa, eu falo nossa porque é de vocês também. A gente chegou lá ontem,
Meu Deus do céu, parece que estava entregue para eu não sei quanto tempo que a gente não ia lá. Tudo debaixo de lixo, de folha, e a gente começou a colocar aquilo em ordem. Nossa camisa suou, eu peguei a parte das encanação, que tinha encanação quebrada para todo lado. Teve um momento lá que a bomba teve problema, também tivemos que ir arrumar. O pastor João Mendes entrou na área da limpeza de folhagem. Depois vocês vão ver o vídeo, como ficou, mas como estava antes, estava totalmente abandonado. Então eu lembrei, quando falei que eu ia pregar sobre colocar a casa em ordem, eu lembrei que é preciso arrancar aquilo que está impedindo a casa ficar em ordem. Eu me lembrei que arrancar essas coisas não é tão simples. Ora, tirar aquela folhagem, até que não foi tão difícil, né, João? Em 2 dias. Em 2 dias ele conseguiu fazer. A Elaine foi lá para o lado da cozinha, que eu gosto de chamar cozinha, mas ela disse que é cozinha. Então assim, e estava tudo esbandalhado, né? Porque lá é meio que aberto, né? E o passarinho entra lá dentro, faz ninho lá dentro, o macaco entra lá dentro, também mexe nas coisas. Então quando a gente fica 30 dias sem lá, é um Deus nos acuda. A Elaine colocou a cozinha em ordem, João Mendes colocou a parte de fora, eu fui para as encanação. Resultado, hoje, 4 horas, 4h30, estava a casa em ordem. Falei, eu posso pregar essa mensagem porque a chácara ficou em ordem. Vamos voltar para Lucas capítulo 15. Lucas, aquela mulher, e eu estou falando da dracma perdida, aquela mulher, e ela precisava colocar a casa, no caso era a casa mesmo, em ordem, para que pudesse então descobrir o tesouro que tinha ali por baixo, que os lixos estavam ali cobrindo aquilo que estava tampando. Irmão amado, existe uma coisa muito forte da parte do diabo, que é de tentar fazer cegar a gente, para a gente achar que está tudo bem as coisas, para a gente achar que não precisa. Às vezes tem uns que acham que nem precisa vir na igreja, na quinta, no domingo de manhã, na terça-feira, não, está tudo tranquilo. Olha, o rei Ezequias parece que estava tudo tranquilo, eu disse. Ele tinha acabado de restaurar o culto na casa de Deus. Ele tinha restaurado a Páscoa que estava. Ele restaurou a fidelidade do povo. Porém, nesse momento, de uma forma diferente, para algo diferente, mas Deus estava usando alguém para falar para ele colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer e ele não ia viver. Então, amados irmãos, a gente nunca pode deixar para amanhã, porque você sabe que ele não morreu, né? Ele não morreu dentro dessa profecia que foi dita a ele, por causa do clamor que ele fez. Mas esse não é o assunto da pregação de hoje, até porque o que ele fez, depois que ele fez aquele clamor e Deus deu mais 15 anos para ele, não foi muito bom não, irmão. Não foi muito bom não. Ele talvez porque Deus ia levar ele para a glória, assim como levou o Moisés, levou o Enoque, levou o Noé. Um dia todo mundo vai subir lá para a glória. Agora, a nossa casa precisa estar em ordem. Independente se o pastor Divaldo Costa vem pregar ou não, mas o Deus que coloca a nossa casa em ordem, Ele está a todo momento, não só agora, a todo momento pronto para nos atender, quando nós pedimos, e o milagre vem de cima para baixo, e não de baixo para cima. Felizmente estamos vivendo uma época que parece que Deus diminuiu e os homens cresceram. Parece que Deus é quase que um empregado deles. Mas não, irmão, se a gente começar a entender as coisas da maneira como é, nós vamos compreender que o soberano, o eterno Deus, o que colocou o seu Filho, o Jesus, o Senhor Jesus, para representá-lo aqui na terra, Ele está de olho em nós em todo momento, e Ele nos ama, e Ele está querendo sempre que
cada dia é dia de arrepender de algo que a gente fez que não está legal, é de algo que está acontecendo, de uma cegueira na nossa vida. Cada dia é dia de eu ir para casa dizendo assim: hoje Deus falou comigo e hoje veio poder do céu. Lembra que saiu virtude do Senhor Jesus para curar aquela mulher que estava com fluxo de sangue? Então, hoje Deus quer que saia poder do trono dele para poder fazer você e eu, a gente voltar para casa saltando de alegria, dizendo: minha casa está em ordem. Minha casa, minha fé, minha vida, estando bem com Deus, há um poder de Deus que atinge a minha casa, a minha família. Nesse sentido, sim. Principalmente marido, mulher, mulher e marido. Quando um se santifica, o outro é santificado também. Mas os filhos, os netos, primos, sobrinhos, toda a família, há uma promessa de Deus. E o diabo se incomoda, porque quando alguém vem para a igreja, por isso que o motivo que a irmã falou aqui, bem verdade, por isso que a gente não acha pesado carregar essa caixa aqui. Essa sim é pesada, eu quase não dou conta de carregar ela, mas a gente não acha pesado carregar ela, levar lá para a feira, colocar ela lá, passar hinos que vocês cantam para Deus aqui no domingo. Nós passamos eles lá na feira para as pessoas escutarem, porque às vezes eles não estão aqui no domingo. A gente não acha pesado ir lá na feira, seja em qualquer lugar, no ar livre, para poder falar do amor de Deus, porque a gente sabe o poder que há na palavra do Senhor. A gente sabe que tudo de bom que acontece aqui vem de cima para cá e não daqui para lá. Nós não somos um povo que cresceu tanto que a gente não precisa de Deus. A gente precisa de Deus em todo momento. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Porque eu quero orar um pouco. Irmão. Porque assim, eu tenho falado isso, que eu nunca mesmo estive tão bem na minha fé. E isso não quer dizer que eu não estava bem. Mas existe coisas que a gente lê 200 vezes e não entende na sua plenitude. E quando eu prego aqui na igreja, irmão, que a gente precisa atentar mais para o fator: igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Porque infelizmente temos visto que a correria das liturgias, dos cultos, o corre-corre, tem deixado a gente e tem feito com que a gente faça com que Jesus, aí eu falo Jesus porque é assim que fala, Jesus tão longe, que às vezes acontece tanto, mas não é tudo para Ele. Tem que ser tudo para Ele, porque a nossa casa não vai ser colocada em ordem se não for a mão dEle. É a mão dEle que faz o diabo sair correndo. E sabe, quando eu entendo que eu sou igreja do Senhor, só isso já faz o diabo ficar assustado, porque com a igreja do Senhor Ele não mexe, é corpo de Cristo, Ele não tem poder sobre o corpo de Cristo. Então, irmão, quer ficar forte, quer vencer todas as batalhas, entenda que você é corpo de Cristo. Viva 24 horas clamando ao Senhor Jesus, que é o Salvador, é o Senhor Salvador único da nossa vida. O Espírito Santo é Ele que dá, os dons espirituais é Ele que manda, tudo nessa terra, a salvação vem dEle, e colocar a casa em ordem, é só o Senhor Jesus que pode fazer isso. Por mais que eu acredito, e eu acredito, nos bons pregadores, nos bons profetas, nos bons transmissores da palavra de Deus, por mais que eu acredite na boa organização da casa de Deus, olha como é que está bonita a casa do Senhor hoje. Uma quinta-feira, todo mundo trabalhou, deu duro, vai trabalhar amanhã, mas a casa de Deus está bonita. Vocês vieram, e vocês vieram porque o Senhor Jesus é o Senhor da vida de vocês. Então é nessa fé que eu concluo essa mensagem, eu quero convidar pessoas para vir aqui na frente, para quem sabe você dizer assim:
Senhor, eu quero, já que o pastor de Carvalho está dizendo que está vivendo um momento bom, eu quero viver um momento melhor de fé. Então venha aqui na frente, porque o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, sabe, irmãos, não é dizer que a gente é melhor do que ninguém não, mas a palavra, o próprio Daniel, teve muita coisa que ele escreveu que ele não entendeu nada, depois que ele foi entender, e é isso, nós estamos vivendo tempos do fim. E nesse tempo do fim não tem mais nada para revelar. Quer sair do seu lugar, vir aqui para receber a oração dos obreiros, de nós, de todos nós. Vamos estender as mãos, vamos pedir para receber mais porção dobrada do Espírito Santo. Se tiver alguma enfermidade, vai ter que sair. A casa em ordem em todos os aspectos. Sabe, Lucas 15... a mulher perdeu aquela dracma, mas ela pegou a ferramenta correta, a palavra de Deus, e ela tirou aquilo que estava impedindo, e o tesouro começou a aparecer. Chave. Entendeu, né, Osana? Cheguei aqui hoje feliz, cheguei aqui hoje abraçando todo mundo. E olha que eu não faço isso todo dia, né? Eu acho que é porque tinha me convidado para pregar. Me convida mais vezes, que aí eu chego feliz aqui. Eu cheguei aqui saltando de alegria, encontrei a primeira pessoa que eu vi, foi uma dessas pessoas, foi Osana. Cadê a chave? Mais uma bênção. Casa sendo... Deus abençoe a senhora, Deus abençoe todos, Deus abençoe nós. Vamos suplicar ao Senhor, irmão Márcio, vamos suplicar os jovens, todos nós, vamos suplicar ao Senhor, o Edson, que vai se casar daqui 4 dias. Que 4 dias, na segunda-feira, vai ter um casamento aqui. Vem para esse casamento, irmão. Deus pode falar com você. Você que está encrencado num casa, vem também que você vai casar também. Porque casamento chama casamento, né? E o Edson está sendo corajoso de casar. E a Marcelene mais corajosa ainda, né? Mas é assim que acontece. Vem para cá, irmão Edson, receber também oração, para que Deus abençoe vocês. A Miriam vem também, Miriam. Vem para cá, Miriam. Glória seja. Eu quero convidar o meu primeiro vice-pastor aqui, que eu amo de coração, o pastor José, para orar no microfone. Eu vou estar orando também, suplicando para que o Espírito Santo derrama sobre nós mais compreensão da Escritura, irmão. Se você liga a internet, está cheio a maior parte deles está querendo, é só o seu like, na verdade, entendeu? Então, amados irmãos, a revelação, ela vem de cima. Ninguém consegue colocar a casa em ordem, em qualquer aspecto, se primeiro não vier de cima. Por isso que aquela vassoura daquela mulher, que ela tirou o lixo para achar aquela dracma, representa isso daqui, ó, a palavra de Deus. Aquela luz que ela acendeu para poder enxergar melhor, representa com certeza o Espírito Santo do Senhor. É nisso que nós queremos, irmão. Como igreja do Senhor, como povo de Deus, vamos suplicar isso agora em nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Vamos orar juntos. Glória a Deus, aleluia. Quantos vocês estão felizes de poder estar aqui na casa do Senhor? Senhor Jesus, Ele estará aqui nesta noite. Fecha os teus olhos. Tocar em seu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, fiel para cumprir a sua promessa na sua vida nesta noite, amém? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Senhor Deus eterno, Pai que estás no céu, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos nesta noite, Pai. Estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, para rendermos graças ao Teu nome, Senhor. Deus amado, se encontram aqui, Senhor, meu Deus amado, os Teus servos, Senhor, a Tua serva, Senhor, meu Deus, neste momento aqui na frente, vai de encontro agora à necessidade, Senhor, de cada um deles, ó Pai. Deus, eu Te apresento o meu irmão, eu Te apresento a minha irmã, Senhor, meu Deus, tem passado por problema difícil. Vai agora de encontro, Senhor Deus, Pai amado, a necessidade, Senhor, visita, Senhor, meu Deus, dada a Tua graça, dada a Tua bondade, a Tua misericórdia nesta noite. Deus, eu Te louvo, Deus, eu engrandeço o Teu nome, Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, meu Deus, neste momento, porventura alguém, Senhor, estará aqui abatido, coração triste, angustiado. Tira, Senhor, repreende a angústia, repreende, Senhor, a tristeza nesta noite. Ó Espírito Santo, invade agora cada coração. Ó Espírito Santo, invade agora cada vida nesta noite.
Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças ao teu nome. Sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Cremos, Senhor Deus, em ti, um Deus todo-poderoso, um Deus que vive de eternidade a eternidade. Senhor, meu Deus, agora entra, Senhor, com cura na vida do teu servo, na vida da tua serva, Senhor. Repreende a enfermidade pelo teu poder. Repreende, Senhor, meu Deus, neste momento. Senhor, nós confiamos em ti. Derrama do teu poder nesta noite sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, que a tua Shekinah, Senhor, meu Deus, que a tua paz, Senhor Deus, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Senhor, Deus, possa estar sendo derramada nesta noite, Pai, sobre a vida dos teus servos. Senhor Deus, neste momento, Pai Santo, Pai querido, eu quero te pedir, esteja abençoando cada família, cada casal, Senhor. Deus, repreende agora, Senhor meu Deus, toda desavença. Repreende agora, Senhor meu Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não provém, Senhor meu Deus, desta família. Essa família estará aqui na tua presença. Essa família estará aqui, Senhor meu Deus, e nós te apresentamos a ti nesta noite. Deus de milagre, Deus de promessa, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. As palmas engrandece o nome do Senhor, o Senhor dessa igreja, o Senhor Jesus. Deus abençoe e voltem para os seus lugares na bênção do Senhor. Amém. Eu quero agradecer o Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que Ele fez, faz e fará por cada um de nós, amém? Aleluia. Irmã Cristiane, Deus liberou algo sobre a tua casa nessa noite, viu? O Senhor está te entregando uma bênção no seu lar, na sua família, na sua casa, viu? Recebe nessa noite, é da parte do Senhor, amém? Aleluia. Eu quero retornar para o evangelista Valdivindo, aqui, dar o término. Meu esposo estava desejoso por um carro para carregar as coisas dele de trabalho, um carro assim mais, que ele ficasse mais à vontade. O Senhor realiza sonhos, irmãos, grandes, pequenos, impossíveis, Deus faz, amém? Você tem que crer, você tem que declarar, né? Em fé, aquilo que você deseja, né? Que seja perfeito e agradável ao Senhor, o Senhor entrega, amém? E eu agradeço a Deus por tudo. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor José de Carvalho, o senhor é um homem de Deus, não tenho dúvida disso. Continue nessa jornada, buscando ao Senhor, que Deus só tem a engrandecer na sua vida. Que Deus abençoe o senhor ricamente, a pastora Elaine, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que nós temos domingo aqui, depois da escola dominical? Feijoada, R$25. Procura o pastor José do Carmo, a pastora Rita, o evangelista irmão Valdivino, que queira uma marmita, fala conosco. É para a obra do Senhor, é para a virada do ano, para nós contratar as cadeiras, locar as cadeiras e mesa, né, pastor? E o restante é conosco, amém? Vamos todos ficar de pé. Tem a escola bíblica dominical, café da manhã, e nós todos somos patrocinadores, né? Amém? Uai, cancelou o café de domingo, eu não sabia. Amém. Coloca a mão sobre o teu coração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que aconteceu aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra que o teu servo, Senhor, pastor José de Carvalho, trouxe, Senhor, diretamente do trono do Senhor para os nossos corações, Senhor. Neste momento, papai, eu te peço, Senhor, dispersa, Senhor, os teus filhos, Senhor, guarde eles, dê uma noite abençoada, Senhor, e um dia de sexta-feira abençoado sobre a
tua proteção, Senhor. Guarda cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Todos dizem? Está encerrado essa quinta-feira. Domingo de manhã tem Escola Bíblica Dominical.